Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, 4 de outubro, São Francisco de Assis, religioso, a Igreja celebra a sua memória. Hoje, a Igreja tira o seu Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versos 17 ao 24. É um Evangelho bem conhecido, mas que traz qual a verdadeira essência da vida evangélica. O que de fato nos torna feliz. O que de fato é a nossa verdadeira alegria. O Evangelho diz assim: os 72 discípulos de Cristo voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedecem por causa do teu nome. Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Então veja, Jesus viu Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento, Jesus voltou no Espírito Santo e disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes, em particular: felizes os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estás vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estás ouvindo e não puderam ouvir. Ou seja, meus irmãos, o que Jesus está querendo dizer aqui para nós é que a verdadeira alegria, o verdadeiro sentido do discipulado com Cristo está não em ter autoridade e poder dentro da igreja e usar dessa autoridade e poder para subjugar as pessoas, mesmo que essa autoridade e poder seja para subjugar, veja, para subjugar o diabo, o mal. É necessário fazer isso, subjugar as forças diabólicas, para que a igreja cresça, prospere espiritualmente. Mas veja que os discípulos ficaram alegres porque até os demônios obedeciam os discípulos. E Jesus vai dizer, versículo 20, depois que ele diz que vê Satanás cair do céu como um relâmpago, ele vai dizer, olha, versículo 20, contudo não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Depois Jesus vai dizer que louva ao Pai, cheio do Espírito, versículo 21. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Hoje, a igreja celebra a memória de um grande santo, São Francisco de Assis. E São Francisco de Assis, ele traz para nós, meus irmãos, aquilo que é a verdadeira humildade, aquilo que é a verdadeira simplicidade. São Francisco de Assis, em São Damião, que era uma igreja, uma pequena igreja, teve uma visão de Jesus Cristo. Uma visão de Jesus Cristo quando ele contemplava um crucifixo. Um dia, São Francisco de Assis, ainda em busca do seu chamado, entrou na pequena e abandonada igrejinha de São Damião, perto de Assis. Enquanto rezava, diante do crucifixo, ouviu claramente uma voz que lhe dizia. Então, nessa visão que ele tem de um crucifixo, ele está olhando verdadeiramente para um crucifixo na parede,
e contemplando aquele crucifixo, contemplando aquela imagem, né? Quando eu estou falando de visão, eu estou falando de uma visão espiritual. Mas ele tem uma visão de um crucifixo numa igreja em ruínas, a igrejinha de São Damião. E contemplando essa visão do crucifixo ali, naquela igreja que estava em ruínas, ele escuta uma voz, né? E essa voz é a voz de Cristo, que vai dizer: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja, que, como vês, está em ruínas. No início, Francisco pensou que o pedido fosse literal. Então começou a reparar fisicamente a igrejinha de São Damião e outras capelas próximas, pedindo pedras e restaurando-as com suas próprias mãos. Com o tempo, porém, ele compreendeu que o chamado de Cristo era muito mais profundo. Não se tratava apenas de reconstruir paredes, mas de renovar, reformar espiritualmente a igreja, que enfrentava decadência moral e falta de fervor. A partir dessa experiência, Francisco abraçou uma vida de pobreza, humildade e amor radical ao Evangelho, atraindo muitos seguidores e dando origem à Ordem dos Frades Menores. Sua vida simples e fiel ao Evangelho inspirou uma verdadeira reforma espiritual da Igreja, que tocou o coração da Igreja e do povo cristão de sua época. A vida evangélica de São Francisco de Assis foi tão impactante que, depois de ouvir a voz de Cristo diante do crucifixo de São Damião, São Francisco compreendeu que sua missão era viver o Evangelho de forma pura e radical, como os primeiros discípulos de Jesus. Ele renunciou totalmente à riqueza e aos status da família. Seu pai, Bernardone, se eu não estou enganado, era um comerciante próspero e passou a viver em pobreza absoluta, chamando Deus de seu único pai e dono de todas as coisas. São Francisco abraçou os pobres, os doentes e os leprosos, vendo neles o próprio Cristo. Não possuía nada, nem dinheiro, nem casa, nem poder. Andava pelas estradas da Umbria, pregando a paz, a conversão e o amor a todas as criaturas, chamando-as de irmãos e irmãs, como no famoso Cântico das Criaturas, onde louvava a Deus, dizendo: Irmão Sol, Irmã Lua e até Irmã Morte corporal. Seu modo de viver baseava-se diretamente nas palavras de Jesus: Nada leveis pelo caminho, nem bolsa, nem alforje, nem sandálias. Lucas 10, verso 4. Ele desejava imitar Cristo em tudo, especialmente em sua humildade, pobreza e obediência. Por isso, com seus primeiros companheiros, formou uma fraternidade que não tinha outro propósito senão viver o santo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Com o tempo, Francisco recebeu do Papa Inocêncio III a aprovação para essa forma de vida, e assim nasceu a Ordem dos Frades Menores, que se tornaria uma poderosa força de renovação espiritual dentro da Igreja Católica. A reforma de Francisco, portanto, não foi feita por críticas ou rebeliões, como, por exemplo, a Reforma Protestante tentou fazer, se é que houve uma tentativa realmente de reformar alguma coisa, mas por testemunho. Ele reacendeu no coração dos cristãos o desejo de viver como Jesus viveu, na simplicidade, na alegria e na total confiança em Deus. Nos últimos anos, recebeu os estigmas de Cristo no Monte Alverne, tornando-se um verdadeiro ícone do Evangelho vivido até as últimas consequências. Em essência, meus irmãos, São Francisco reformou a Igreja, não com palavras, mas com a vida. Ele foi o Evangelho vivo em um tempo de corrupção e frieza espiritual. Sua pobreza, alegria e amor universal tornaram-se o caminho da renovação interior da fé católica. Em resumo, é isso que nós podemos ver na vida de São Francisco. A visão de São Damião foi o ponto decisivo da conversão de Francisco. Ele primeiro restaurou a igreja de pedra
depois entendeu o chamado espiritual. Sua reforma foi feita pelo exemplo de vida evangélica, não por poder ou protesto. Assim, São Francisco se tornou um dos maiores reformadores e santos da Igreja Católica. Então, meus irmãos, tudo aquilo que o Evangelho nos narra hoje, ele foi, vamos dizer assim, que encarnado na vida de São Francisco de Assis. O pobre de Assis, aquele que, de fato, foi um dos reformadores da Igreja e, de fato, trouxe uma vida espiritual para a Igreja naquele período, vamos dizer assim, que reavivada. Um amor a Jesus Cristo, a obediência a Cristo, a pobreza e a castidade. Ou seja, as virtudes evangélicas que devem estar em cada cristão católico batizado. A pobreza, a obediência e a castidade. Tudo isso de uma forma plena, em cada estado, de vida que se encontrar na igreja. Seja para os casados, para os religiosos, as religiosas, os padres, os bispos, seja também até mesmo para os celibatários no mundo, como muitos que vivem no mundo sem ser religioso, mas escolheu viver a vida evangélica dentro desse estado, dentro dessa vocação, dentro desse dom que é o celibato. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos dê o mesmo fervor evangélico de São Francisco de Assis, de viver unicamente pela providência divina, mesmo que tenhamos alguns, vamos dizer assim, status, seja ele social, político e até mesmo econômico. Deus nos abençoe. Amém.